Um movimento novo que veio para diversificar nossa produção literária, dar voz aos excluídos da sociedade e incentivar o gosto pela leitura nas periferias. É o que pensa Sérgio Vaz, um dos grandes nomes da literatura marginal. Literatura marginal. O termo surgiu nos anos 70 para definir a obra de autores da classe média carioca, cujo produto estava fora do corredor oficial editorial. Já no ano 2000, Ferrez, escritor da periferia de São Paulo, rebuscou o conceito para definir sua obra. Foi um recurso de autoafirmação dessa produção literária, que, na opinião do escritor, está à margem da sociedade. O movimento ganhou aliados, e um de seus grandes nomes é Sérgio Vaz. Foi com ele e com a antropóloga Érica Nascimento que conversamos para entender melhor esse conceito. Que é onde está engajada a luta do preto, a luta do branco pobre, a luta do povo da periferia. É onde a favela se assume como literatura e chama para si essa responsabilidade, independente se a academia gosta ou não, independente se a livraria, se a editora quer publicar ou não. Então, essa é uma outra literatura marginal. E também porque está sempre à margem de alguma coisa, né? Estamos à margem das grandes editoras. Quer dizer, estamos à margem da ponte, quer dizer, da ponte para lá, né, é uma outra coisa. Do ponto de vista da academia, literatura marginal tem um monte de significados. Pode se referir às obras que estão à margem do corredor oficial, do mercado oficial. Pode se referir às obras que estão excluídas do cânone literário. Pode se referir a autores que vêm de grupos marginalizados e estão produzindo obras literárias. E pode se referir a obras literárias que têm como temática, como característica, linguagens e assuntos referentes ao mundo tido como marginal e a sujeitos também. Do ponto de vista dos escritores que eu estudei, literatura marginal diz respeito a tudo isso. Mas aí a pergunta: só autores da periferia podem fazer literatura marginal? Ser da periferia ajuda bastante, porque eu acho que quem mexe com arte sabe que a angústia e o sofrimento é um combustível muito forte. O artista, ele é um indignado. E se ele não for indignado, se ele fizer arte só por devaneio, a arte dele se perde. Então, eu não sou um artista hoje da vaidade, dessas coisas todas. O meu trabalho está a serviço da minha comunidade. Então, primeiro isso. E eu acho que hoje é fundamental as pessoas viverem o que falam, né? As pessoas quiserem escrever sobre a favela, quiserem escrever sobre a periferia, eu acho que é importante ela ter contato com essas pessoas. Hoje eu acho que é inadmissível um banqueiro fazer um filme falando de favela, não é verdade? Então, para mim, me soa meio falso. É fictício, é bacana, mas é diferente de um cara da periferia escrever esse roteiro falando disso. Por quê? Porque quando o rico, fala da periferia, ele é estudioso. Quando eu falo, eu sou rancoroso. Uma característica desses escritores é que não se trata apenas de representação da realidade na literatura, mas de autorrepresentação. Porque toda a literatura que eles têm produzido são textos que estão baseados nas suas experiências sociais, na periferia, como pobres, como negros, como vítimas da violência policial, como vítimas da discriminação no trabalho. Então, esses escritores, Sérgio Vaz, Ferrez, Sacolinha, Ana da Rosa, Alessandro Buzo, Ridson do Gueto, são escritores que têm esse projeto literário, falar da sua realidade social e do seu grupo. A linguagem da literatura marginal é bem particular. Nela, predominam o uso de gírias e de palavrões próprios da periferia. Vaz acredita que esse fator, aliado aos temas abordados, faz com que os jovens da periferia se reconheçam nos livros, nascendo assim o gosto pela leitura. Eu trabalho com incentivo à leitura e criação poética. Eu não posso chegar para um jovem que nunca leu um livro e dar Nietzsche para ele ler. Olha, lê esse livro Náusea, do Jean-Paul Sartre, que o livro é fodido, caralho, você vai ler. Eu mato aquele cara, eu mato a vontade dele de ler, porque aquilo que a ditadura já fez com a gente. Na época que eu estudava, olhar o livro do campo desse tamanho, fazer com isso. E quando o moleque vai ler, ele não se identifica ali. Ele fala, porra, bicho, eu sou pequeno mesmo, cara, eu não entendo nada do que está falando. A partir do momento que ele começa a ouvir a linguagem dele, se retratando as quebradas dele, aquilo que ele vai galgando outros livros até chegar nos livros mais conhecidos, os clássicos, os mais difíceis. Quando ele está numa escola, num bairro de periferia, falando para crianças pobres, ele tem a intenção o tempo todo de se colocar como uma referência positiva para aquelas crianças, de apresentar uma literatura que fala da realidade delas
Então, ele diz que a literatura é um meio de informá-las, de ampliar a capacidade crítica delas, de ser uma opção de lazer e de informação paralela à televisão. E isso é fantástico para o público da periferia. A temática reivindicativa e a originalidade da linguagem da literatura marginal vieram enriquecer a produção brasileira, mas um outro grande desafio para esses escritores ainda está por vir. Esses escritores, eles não podem ser reféns do que os tornaram fenômenos ou o que deu sucesso a eles. Porque eles não podem passar a vida inteira falando dos mesmos temas, porque isso certamente vai empobrecer a literatura deles. Eu acho que eles têm que desenvolver outras técnicas, tentar outros gêneros literários também e se aventurar por outros temas, porque afinal literatura é representação. Mas eu acho que tem uma coisa que é da pegada deles mesmo, que tem a ver com as experiências sociais, com a bagagem cultural de uma pessoa que vem da periferia, que vai permanecer. Que é a gíria, que é um jeito de escrever, usar determinadas palavras, e até um ponto que é muito importante, porque esses escritores têm regras próprias de concordância verbal e de plural. E isso pode ser um ponto, isso enriquece. Eu acho que é preciso, assim, literatura não pode ser uma coisa só, né? Então eu acho que a crítica literária tem que estar aberta para esse novo tipo de literatura que está sendo produzida, e talvez essa seja a principal marca que eles vão deixar e a principal contribuição que eles vão deixar para a literatura brasileira. Mesmo não tendo cursado faculdade, Weiss acredita no conhecimento como a solução para os problemas da periferia. O livro é o melhor amigo do homem. Só o conhecimento salva. Quanto mais gente da periferia tiver na arte, isso prova que a gente está longe da universidade. O que está na moda hoje é ser poeta, ser rapper, ser samba, ser jogador de futebol. Não. A gente precisa de médico, engenheiro, precisamos de doutores, professores. É isso que não está na moda, isso que devia estar na moda. Isso que a gente devia estar na moda na USP, a gente devia estar na moda no Mackenzie. A gente não está na moda nesses lugares. Para ler textos de Sérgio Vaz e outros autores, acesse os blogs colecionadordepedras.blogspot.com, ferrez.blogspot.com e